No silêncio onde habito. Capítulo 2. O silêncio que não é vazio. Meus queridos, quando falamos em silêncio, a mente quase sempre imagina um vazio, um espaço onde nada acontece. Mas o silêncio de que eu falo, o silêncio que aprendi a reconhecer com John Goldsmith, é exatamente o oposto. Não é ausência, é presença. No começo, eu mesma estranhei, sabe? Como algo tão quieto poderia ser tão vivo. Como? Eu estava acostumada a pensar no silêncio como um intervalo, uma pausa entre as coisas importantes. Como se ele fosse um pano de fundo sem valor por si só. Mas então, pouco a pouco, comecei a notar que esse silêncio tinha substância, tinha peso, não no sentido físico, mas no sentido de realidade, sabe? Não era um nada, era um tudo invisível. E, quanto mais eu me permitia repousar nele, mais sentia que ali estava a própria vida. Eu lembro de uma vez em que acordei cedo antes de todos na casa e o mundo ainda parecia adormecido. E não havia carros, não havia vozes, apenas o som de um pássaro distante. Me sentei e fiquei ali, sem querer controlar nada, sem querer pensar. E então o silêncio veio. Mas não era um nada, não era algo frio. Era quente, era acolhedor. Era como se eu estivesse sendo abraçada por algo que não tinha forma, mas que me conhecia profundamente. Jó dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. E, pela primeira vez, eu entendi isso não com a mente, sabe, mas com o coração. Era como se, nesse silêncio, eu dissesse: não há nada que você precisa temer. Tudo está bem. E essas palavras não eram ouvidas com os ouvidos, eram sentidas com o ser inteiro, algo inteiro, profundo. Com o tempo, eu percebi que esse silêncio não depende do mundo externo. Posso estar em um lugar barulhento e ainda assim encontrar esse silêncio, porque ele não está lá fora, ele é interno. Ele é dentro de mim, ele é dentro de você. Ele é. Bom, isso mudou tudo. Parou de ser uma busca por momentos perfeitos. Eu parei com isso. Isso para mim foi libertador. Eu não precisava mais esperar que tudo se acalmasse para me sentir em paz. Eu me sentia plena, completa, completude, em pleno caos. Eu podia fechar os olhos e, a qualquer instante, eu me sentia como se eu estivesse voltando para casa. A minha casa interior, o meu sagrado. As pessoas achavam até que eu estava ficando louca porque eu conseguia ter harmonia em pleno caos. Esse silêncio é como o fundo de um oceano. Na superfície, onde as ondas podem estar agitadas, mas lá no fundo há uma calma que nada consegue perturbar. E quando você aprende a descer até lá, percebe que não há urgência, não há falta. Há apenas um estar, um estado de ser puro. Foi nesse ponto que aprendi que viver em paz não significa viver sem ruídos. Significa viver sabendo que não importa o que aconteça na superfície, o fundo permanece intacto. E sempre que eu volto a esse silêncio, eu me lembro de quem sou. Se hoje
Você sente que está cercado de ruídos, de confusão, de qualquer coisa que te tire a paz. Feche os olhos, respire fundo, solta o ar e perceba que, por trás de todos eles, existe algo que não faz barulho, mas está presente. Esse é o verdadeiro silêncio, e ele não é vazio, ele é pleno. No próximo capítulo, eu vou falar sobre o observador em mim, que vai aprofundar na consciência, testemunha que percebe pensamentos e emoções sem se confundir com eles. Por hoje é só. Agora vamos para uma meditação que é presença. Agora, permita-se ficar confortável. Se puder, feche suavemente os olhos. Sinta o ar entrando e saindo sem pressa. Perceba o peso do seu corpo apoiado, o chão, a cadeira, a cama, sustentando você sem esforço. Imagine que à sua volta há um espaço silencioso. Não é um silêncio vazio, é um silêncio vivo, presente. Deixe que seus ombros relaxem, que o maxilar se solte, que a respiração encontre seu próprio ritmo. A cada respiração, você se permite aprofundar um pouco mais, como se descesse até o fundo calmo do oceano. Lá não há ruído, não há pressa, apenas um campo de paz que sempre esteve ali com você. Talvez venha um pensamento, apenas observe e deixe-o passar como uma folha levada pela correnteza. Agora, sinta-se completamente envolvido por essa paz. Ela não precisa de palavras e ainda assim comunica com tudo. Permaneça aqui por alguns instantes, apenas sendo. E agora,
Quando se sentir confortável, quando sentir que é hora, traga suavemente sua atenção de volta, mas saiba que esse silêncio que você tocou agora está sempre disponível. Ele é parte de você. Abra os olhos e leve consigo essa presença para o resto do dia. Por hoje é só. Um grande abraço.